Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Tudo bom com vocês? Estou muito grata em hoje estar aqui ministrando sobre um tema tão importante que é a oração. É um tema que é fundamental na nossa vida como os crentes que querem conhecer mais o nosso Pai. Antes de começar, eu queria mostrar uma imagem para vocês. Apareceu? Quem conhece esse cara? Acho que todo mundo aqui sabe quem é. É o nosso apóstolo Bud, fundador do nosso ministério. É um homem que começou, que plantou uma semente e hoje está frutificando cada vez mais. Mas eu queria te perguntar, quem tem um relacionamento com ele aqui? Eu acho que só o pastor e a irmã Neide tiveram a oportunidade de ter um relacionamento com ele. Só que eu e você conhecemos ele. Só que conhecer não significa que você tenha um relacionamento. Não significa que você tenha uma intimidade. E é isso que eu vou falar hoje. O tema da minha ministração é tendo uma vida de intimidade com o Pai. Amém? Muitas vezes na minha vida aconteceram de pessoas chegarem em mim e falar assim: nossa, Calma, você cresceu tanto, te segurei no colo, não sei o que, lembra de mim, não sei o que, eu te vi pequenininho, mas eu nunca vi aquela pessoa na minha vida. E é muito engraçada a situação, porque ela, sabe como eu cresci, de como eu era, mas eu não lembro daquela pessoa. Ela me conhece, mas eu não a conheço. E te perguntando, se eu convidasse ela para o meu aniversário, ela saberia o que ela iria me dar de presente? Não, ela não sabe do que eu gosto, ela não sabe da roupa que eu gosto de vestir, ela não sabe dos meus gostos para presente, só você sabe, minha mãe. E isso não iria acontecer. Ela provavelmente iria seguir o que o geral faz. O que geralmente dão para um menino de 14 anos. Bola de futebol, videogame, enfim. Tênis. E ela segue o fluxo geral. Ela vai pelo que as pessoas fazem. E existem crentes que são assim. Que vêm somente no domingo e seguem o fluxo geral. Vivendo só o espetacular que acontece na igreja. Vem só no domingo, não vem para o culto de terça, não vem para o culto de quinta e não tem um relacionamento com o Pai. Não o conhecem a Deus, vem aqui, escuta, mas não pratica, não guarda no coração. E isso é errado, nós temos que desenvolver esse relacionamento com o Pai. Por isso que Jesus prezava tanto por um relacionamento. Desde quando Jesus entendeu que era o propósito dele vir aqui na terra e nos salvar, com 12 anos, ele ia primeiramente ele foi pro templo e ficou ensinando os mestres. Porque ele já estudava, ele já vinha tendo já tinha uma história, um decorrer com o Senhor. Amém? E diante disso a gente vê que é necessário a gente desenvolver isso. E no livro de Reagan, o Reagan Filho, aqui às vezes eu fico confundindo o Reagan pai e o Reagan Filho, aí para ficar mais fácil eu vou chamar ele de Reaganzinho, tá bom? Aí no livro do Reaganzinho, que se chama Tenha Intimidade com Deus, ele aborda alguns pontos que falam de como a gente pode desenvolver essa intimidade. Alguns pontos ele fala que é de conhecer nosso Pai. Como é que a gente conhece nosso Pai? A gente vai orando. A oração não é nada mais, nada menos do que uma conversa, um diálogo, um bate-papo, onde você fala, Deus escuta, Deus fala, você escuta. Não é somente quando você está falando, e quando Deus vai falar, em nome de Jesus, amém. Não é assim. Você escuta, você entende o que Deus quer falar para você, e você só não escuta, você pratica. Principal, você pratica. E desenvolvendo esse relacionamento com o Pai, você vai conhecendo o que Ele tem para você.
seu propósito, o que Ele quer que você faça, o que Ele deixou para você, a sua herança. O que é a nossa herança? O que a gente tem por herança? A gente tem cura, a gente tem salvação. Jesus fala que quando Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, quando Ele ia voltar para o céu, Ele chama os discípulos, Ele fala o quê? Vou deixar outro, igual a mim, um consolador, um ajudador, Espírito Santo. Espírito Santo é a nossa herança. Riquezas fazem parte da nossa herança. Amém? E a gente entendendo isso, conhecendo a nossa herança, conhecendo o nosso Pai, vamos concordar com o Pai. Concordar. Reganzinho fala que quando ele era pequeno, ele ajudava os pais dele em casa, fazendo atividades domésticas, lavando a casa. Eu faço sim. Lavando a louça, lavando a garagem, organizando as suas coisas, mas nunca os pais dele chegaram e pediram para ele fazer essas coisas. E quando o Reganzinho precisava de alguma coisa, tanto como roupa, tênis, dinheiro para sair com os amigos, chegava, e ele não chegava nos pais dele e falava: pai, eu preciso disso, isso e isso, preciso de tênis. Chegava naturalmente, porque isso vem de uma intimidade com o pai, vem naturalmente. Está precisando de cura? Se você tem intimidade, vai chegar. E eu não lembro quem falou, mas eu ouvi uma vez que fala que Deus, Ele realiza os desejos que estão no nosso coração. E teve uma vez que eu estava em casa, eu tinha machucado meu pé. Tinha torcido meu pé. E eu tinha que ficar vendo aula online lá em casa. E eu tinha que ficar com o pé pra cima, era horrível. E aí eu estava com muita vontade de tomar açaí. Eu gosto muito de açaí. E eu fiquei pensando naquele momento: nossa, eu podia tomar açaí, só que eu não posso andar. Vou pedir pra minha mãe. Aí minha mãe falou: não vai dar, porque eu vou ter que sair, não sei o que, você tá tendo aula. E beleza, ficou por aquilo ali. Mais tarde eu fui falar com a minha tia, a Rayara, a líder da comunicação. E eu fui falando, ela perguntando como é que estava o meu pé e tal. Aí mais tarde ela chega na minha casa, sem eu nem ter falado nada com ela sobre isso, com um açaí para mim. E eu não pedi para ela. E eu acredito que isso foi em direção de Deus para ela. Porque eu não cheguei nela, não cheguei no meu Pai Celestial. Foi um desejo no meu coração e foi atendido. Amém? Outro ponto que o Reganzinho aborda no seu livro, aborda no seu livro, aborda é outra coisa, aborda no seu livro, é que a gente vai estar em paz com as situações que vão chegar diante de nós. Ele diz que certa vez ele ia para um acampamento com a igreja, e aí chega um preletor, um pregador, chega para ele e fala: você está sabendo que está tendo um monte de problema nas estradas, que o combustível está caro? Aí o Regan: sim, estou sabendo. Que a maioria das pessoas na igreja estão desistindo por conta dos valores da passagem, porque não tem lugar nos carros, os carros estão com problema nos pneus, tem que fazer revisão, e não sei o que, e o Reganzinho só concordando: sim, estou sabendo. Aí ele: você não vai fazer nada não? Aí o Reganzinho vira e fala: eu confio no meu pai, e eu sei o que ele já planejou para mim lá na frente. Então isso vai estar enraizado no nosso coração, a gente vai ter essa intimidade com o Pai, a gente vai desenvolver, e a gente não vai deixar as circunstâncias virem e entrarem no nosso coração, porque a gente vai estar com a palavra aqui. Amém? Outro ponto interessante que a gente vê é que não precisamos só do conhecimento da Bíblia, conhecimento teórico, vamos dizer assim, que nós precisamos ter o conhecimento teórico também, mas o espiritual, o sobrenatural que Deus tem. E a gente vê isso em Paulo. Paulo, ele era muito inteligente em questão das escrituras, ele sabia muita coisa. E por isso que ele perseguia os cristãos e achava que o Messias era falso, e enfim. E após um encontro com Jesus, ele entende que a escritura é a verdade.
Quem que, se eu entregar uma nota para você agora, Lara, uma nota de brinquedo, já viu aquela nota de dinheiro de brinquedo? Se eu te entregar aqui agora e te perguntar, ela é verdadeira? Você ia saber que ela ia... Não, se entregasse de brinquedo. Ia saber. Por quê? Porque você conhece a verdadeira. Você conhece a verdadeira. Quando Paulo soube da verdade, ele quis pregar para todo mundo, porque ele entendeu que era a verdade. E ele saiu pregando, enfim. E essa intimidade de Paulo fez ele ser livrado de um naufrágio. Nesse naufrágio, Deus tinha falado com ele. Ele falou, Paulo vai ter um naufrágio, não vai, né? Enfim, aí Paulo chegou nos tripulantes lá e falou, vai ter um naufrágio, melhor a gente não ir. Vamos segurar a bola aí, vamos esperar mais um tempinho. E aí os caras, não, bora, vai demorar, a gente está com pressa e tal. E eles foram, e realmente aconteceu o naufrágio. E por conta da intimidade que Paulo tinha com Deus, ele foi liberto dessa situação, ele foi salvo. E os tripulantes também. Quando a nossa intimidade começar a crescer, ela vai transbordar. E não vai ficar só para a gente, vai ficar para quem está ao nosso redor. Paulo tinha intimidade e salvou todas as pessoas que estavam aí no barco. Amém? E uma coisa que é interessante que aconteceu comigo agorinha. Eu estava ali orando em línguas, me preparando para vir para cá. E quando eu soube que eu ia vir ministrar aqui, eu fiquei em choque, porque eu não esperava. Eu estava trabalhando com meu pai, e aí minha mãe pediu para eu olhar o celular, porque tinha chegado mensagem, eu fui olhar e tinha recebido convite. Fiquei em choque, porque eu realmente não esperava, fiquei muito surpresa. E beleza, eu fui lá trabalhando, e quando eu cheguei em casa eu fiquei pensando naquilo. Aí era domingo quando eu recebi o convite. Domingo cheguei em casa, eram umas 10h30 mais ou menos, aí amanhã é segunda, você vai ter que acordar mais cedo do que você acorda para você estudar. Você tem que fazer dever de casa, tem que arrumar a casa, tem que lavar seus tênis, você vai para a escola à tarde, à noite você não vai ter tempo porque você vai para o rema, vai chegar cansado e você não vai ter tempo de estudar. Terça-feira hoje você tem karatê, não vai dar tempo de você estudar. Quando você chegar vai ter que fazer o dever de casa de hoje, vai para a escola, vai chegar, vai jantar e já vai vir para cá. Não vai dar certo. E aí, eu realmente acordei mais cedo na segunda, fiz o café, tomei, fui estudar, li esse livro que eu falei do Reganzinho, Tenho uma Intimidade com Deus. Fui pro remo, fui para a escola. Terça-feira hoje, eu acordei mais cedo do que eu acordo, estudei, cheguei em casa, estudei mais um pouco. Isso com nervosismo que eu nunca senti na minha vida. Tava super nervoso, tava me tremendo. Quando eu sentei ali no final da igreja, eu tava bem assim, ó. Mas normal. E cheguei aqui, estava orando em línguas. E quando começou o louvor aqui, a Mitinha começou a cantar em outras línguas. E aí veio uma voz me falando bem assim: você tá ouvindo a Mitinha cantar? Eu falei, tô. E falou bem assim essa voz: você já vai ter que ministrar. Você não estudou o bastante para você conseguir fazer a ministração de excelência. Você não vai conseguir. E comecei a rir. Eu comecei a rir porque no livro ele fala que a gente tem intimidade com o Pai. Eu sei o que meu Pai fala a meu respeito. Eu sei que eu consigo. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu sou rico, eu sei que eu sou próspero, eu sei que eu sou sarado, eu sei que nenhum nervosismo vai me tomar. E foi indo e eu comecei a orar mais e mais. E aqui estou, ministrando. E outro ponto que me veio era sobre a questão do tempo. Eu fico muito nervoso em questão disso porque eu falo muito rápido e eu fico muito nervoso, eu vou falando e acaba que tudo que eu preparei foi em 5 minutos. E aí, eu estava ali me acalmando, aí o Senhor falou assim:
Você é meu filho e eu confio em você. Essa responsabilidade não é dada a qualquer um. É dada a escolhidos. E eu estou com você. O Espírito Santo está com você. E aquilo me trouxe uma paz e eu comecei a rir de novo, porque é uma sensação muito boa de quando você está cumprindo aquilo que o Senhor quer para a sua vida e está fluindo. Se o Senhor tem um plano para a sua vida, vai fluir. Não importa a circunstância, não vai dar certo, o tempo, a escola, não sei o que, vai dar certo. O trabalho, não sei o que vão pensar de mim, não vão pensar nada, quem tem que pensar de você é o Senhor. Se Ele está achando é bom, você vai fazer. Meu Deus! E eu pensava isso demais, eu ficava nervoso. E quando eu ia ministrando antes de hoje, de domingo, eu ficava, não, vou desistir, não. Porque não tem como, eu não consigo administrar meu tempo. Eu fico estou muito corrida esses dias, deixa para ano que vem que eu vou terminar o rema. Aí eu vou ficar tranquilo, não vou fazer nada e vou me dedicar. Só que quando você dedica um tempo ao Senhor, quando você dá prioridade, tudo vai dar certo e vai fluir. Eu tinha muita insegurança em questão a fluir. Teve uma vez, é até engraçada essa história, que eu fui ministrar em outra igreja. E aí nessa igreja me deram um tema, estudei certinho, fiz um esboço enorme por causa dessa minha insegurança. E ok, fui falando certinho, entrei aqui, vim pro púlpito, foi indo bem. E aí quando eu fui olhar pro tempo, antes disso, eu falei com a pastora, eu falei, quanto tempo tem? Aí ela falou, agora são 9h30, era 7h30. Umas 7h30, você pode pregar até umas 9h40. Eu, uxi, 9h40? Como assim? Eu fiquei quase um susto, eu fui até para trás. Ela, não, desculpa, eu falei o tempo errado, até umas 8h30, graças a Deus. E aí preparei o esboço, e quando eu fui ver, quando eu entrei lá, faltavam uns 40 minutos para o tempo que ela tinha me falado, uns 40, 50. Aí eu terminei de fazer meu esboço, quando eu fui olhar, foi 20 minutos só. Só 20, e faltava meia hora ainda para acabar o culto. Aí eu peguei água aqui e fui beber para disfarçar. Aí eu falei, Espírito Santo, me ajuda, porque não tem como não tem como. E aí ele me ajudou, consegui terminar com excelência. Ele sempre nos ajuda. E eu queria que você saísse daqui com essa consciência de que você precisa ter uma intimidade com o seu pai, conhecer o seu pai. E com isso você vai ter uma vida bem sucedida. Por que Jesus tinha uma vida bem sucedida? Porque ele tinha uma intimidade. Paulo foi ensinado pelo próprio Jesus, ele foi bem sucedido. Nenhuma circunstância parou Paulo, não foi cobra, não foi naufrágio, não foi prisão, não foi nada. E isso vai fluir. Não deixe a insegurança tomar conta de você. Porque quem toma conta de você é o Senhor. É nosso Pai. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Que nós possamos entender o que o Senhor quer para nós, que nós possamos cada vez mais adquirir essa comunhão com Ele. E eu queria, porque eu sei que Satanás está me ouvindo, eu queria que ele olhasse lá para o cronômetro, que ele está parado. Porque acabou e eu consegui fechar o tempo certinho. É isso.